o AdventoCast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. E como de costume, eu vou pedindo para você se inscrever no canal, dê o like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o link dessa live para que mais pessoas possam saber o que a gente está estudando aqui. Não é isso, Ângelo? Exatamente. Boa noite, pessoal. Hoje é mais um encontro especial como os outros, né? A gente vai estar estudando hoje sobre a crença da experiência da salvação, capítulo 10 do livro Nisto Cremos. A gente está aqui com um convidado muito especial, né? Pastor Tiago Bezerra, do distrito do Cadija, está lá no ministério, no distrito do Cadija hoje. A gente de início já agradece a sua presença aqui, pastor. E antes de mais nada, gostaria que o senhor orasse para a gente começar essa conversa aqui. Muito bem. Boa noite a todos vocês. E nós vamos agora aproveitar, fazer uma oração. Antes da oração, eu que agradeço pelo convite de estar aqui. E eu fico feliz de ver jovens, ver a igreja envolvida, buscando conhecer sobre as crenças da igreja. E a gente vai agora pedir a Deus que nos oriente nesse estudo rápido aqui que vamos ter da Palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, está no céu, te agradecemos pela oportunidade que temos de te conhecer cada vez mais. Te agradecemos por todo o conhecimento que o Senhor deixou a seu respeito para nós, sobre a sua vontade. Nesse momento estaremos aqui conversando, estudando, aprendendo, e que o Senhor seja o nosso professor, o nosso guia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor Tiago, para começar, eu queria fazer uma pergunta simples, né? Quando a gente ouve falar sobre a experiência da salvação, a gente sempre pensa no que é preciso para ser salvo, né? Isso. E a gente entende que para sermos salvos, temos que nos arrepender do pecado. Mas o que seria esse arrependimento? E por que isso? Porque para ser salvo, temos que ter o arrependimento. Muito bem. Para a gente falar sobre arrependimento, eu costumo dizer que primeiro a gente precisa falar sobre conhecimento. Então vamos lá. Existem muitas pessoas vivendo diferente daquilo que a gente entende por causa do conhecimento que temos da Palavra de Deus, da Bíblia, como sendo, digamos assim, o ideal de Deus, né? O que todo mundo deveria fazer. Então, nós vamos encontrar muitas pessoas que vão viver diferente desse ideal de Deus, mas não vão sentir que estão vivendo algo fora do padrão, do comum, do ideal. Então eles vão estar ali sem que nada o acuse, a consciência tranquila. Então, a partir do momento que o conhecimento entra, ou que a pessoa tem acesso a esse conhecimento que nós temos hoje, né? A maioria de nós temos um bom conhecimento sobre a Palavra de Deus. A nossa maior dificuldade, eu costumo dizer, que é justamente a prática, né? Mas o nosso conhecimento é muito bom. Então, quando nós começamos a conhecer, é aí que essa questão do arrependimento começa a acontecer, a aparecer. Então, eu posso dizer assim, eu entendo arrependimento da seguinte maneira: é quando você se entristece por algo que você fez. Então, vamos lá. Sem o conhecimento, você fazia aquilo e não se entristecia. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que fazem uso do álcool. E eles não veem o uso do álcool como algo errado. Então eles usam e se sentem bem e tal, e fazem até reservas para poder conseguir em determinados momentos fazer uso do álcool. A partir do momento que essas pessoas começam a conhecer um pouco mais e percebem, por exemplo, que a gente entende que o corpo é o santuário do Espírito Santo e que a gente precisa cuidar da melhor maneira possível, cuidar do controle da nossa mente, e que o álcool tira isso da gente. Então, pode ser que ele não consiga parar o uso do álcool de forma imediata. Então, em alguns momentos, ele pode, mesmo sabendo, fazer o uso do álcool, mas a consciência dele agora vai acusar. Antes não, agora sim. Então, ele faz o uso, mas ele se arrepende. Então, digamos assim, esse arrependimento, essa tristeza pelo pecado que cometeu, é o que a gente entende como arrependimento, né? Então, você vai encontrar aí vários teólogos da Igreja Adventista nessa linha. Você pode ter outras linhas, mas eu acho que a linha mais aceita no meio adventista é justamente essa. Arrependimento é
eu conheço, e a partir do momento que eu conheço, aquilo que não me acusava, aquilo que não me entristecia, a partir de agora, quando eu não consigo viver esse ideal, isso me entristece, isso me deixa mal, eu tenho vergonha, que é o que aconteceu com Adão e Eva quando perceberam que tinham pecado, se entristeceram, se envergonharam, fugiram da presença de Deus. Certo. No estudo dessa crença aqui no livro, Nisto Cremos, traz 3 termos bem pertinentes que a gente confunde bastante. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, que é justificação, santificação e glorificação, nesse sentido aí. Muito bem. Então, nessa questão o título é a experiência da salvação, não é isso? Eu costumo dizer assim, uma das coisas que a gente precisa entender muito é que, e para muitos isso ainda não é algo que ficou claro, a salvação não é algo distante de nós. A salvação não é algo difícil de se alcançar. Talvez, vamos colocar aqui assim aquela ideia de ir para o céu e ir para o inferno, né? Talvez ir para o inferno seja mais difícil do que ir para o céu. Porque você precisa querer, você precisa desejar aquilo ali. Então vamos lá. As 3 expressões são justificação, não é isso? A primeira. Então vamos lá. Justificação no contexto da salvação, da experiência da salvação, a ideia é o seguinte: você está recebendo algo não porque você é. Então você não é justo porque você não está sendo justificado porque você é justo. Se você pegar a palavra hebraica, eu não lembro agora qual é a palavra, mas o sentido dela é justamente de alguém que não merece, mas que recebe. A ideia é essa. Então, justificação é o quê? É você recebendo, vamos lá, o perdão de Deus, né? Você se tornando justo sem ser justo. Então, essa é a ideia de justificação. É alguém que não merece, que recebe algo. Então, você não se torna justo porque você é bom, porque você merece, porque você parou de pecar. Não, você se torna justo porque você aceitou a Cristo Jesus. Então, a justificação é mediante Cristo Jesus. A gente precisa deixar isso bem claro. Não existe outro meio para justificação se não for por Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo. A segunda palavra é santificação. Então, vamos lá. Você recebe algo que você não merece. Vamos imaginar aqui você está ali sendo julgado por um crime que você cometeu e fica comprovado que você cometeu aquele crime ali, mas no final o juiz chega para você e diz assim: olha, eu consigo perceber que você está arrependido pelo que você fez. É o que a gente vinha falando agora há pouco, a tristeza, né? Eu consigo ver que você está triste, realmente você se arrependeu e você, se pudesse voltar atrás, faria diferente. Então, o promotor comprovou que você errou, mas eu vou te dar uma nova chance. Então vamos lá. A santificação, ela funciona somente naqueles que conseguem aceitar o perdão de Deus, que é a justificação. Se eu não consigo aceitar a justificação, se eu não consigo aceitar o perdão de Deus, o processo de santificação, ele fica muito comprometido. Porque você não tem a gratidão. A santificação é algo que acontece pela gratidão. Então, se você não entende que Deus te perdoou, qual é a gratidão que você tem para com Ele? Então, é necessário que você tenha essa gratidão, porque quando você se torna grato, aí você começa a abrir espaço para que o Espírito Santo venha, trabalhe, né, e ajude a você alcançar aquilo que você deseja. Você diz assim: poxa, Ele me perdoou mesmo sem eu merecer, eu preciso. Então, geralmente, o que acontece? Quando você aceita a salvação, você vai pecar menos, ou em determinada situação, você nem vai pecar mais. Depois o Espírito Santo vai te mostrar outra coisa que você precisa mudar, né? Teu maior pecado era mentira, o Espírito Santo vai trabalhando, você pode chegar um momento que você não vai mentir mais, né? Ele diz assim: olha, tu não mente mais, mas tu come demais, tu é preguiçoso, não faz exercício físico. Então, aí vão surgindo outras coisas. Mas a gratidão, para mim, ela é a chave da santificação. A santificação, ela acontece, lógico, o Espírito Santo trabalhando com você,
Mas se você não se sente salvo, grato pela salvação, pelo perdão de Deus, né, que veio antes na justificação, dificilmente a santificação ela vai ser numa crescente. E agora a glorificação. E agora a glorificação. A glorificação é um termo que alguns, e aí utilizam alguns textos, e agora eu tenho muita dificuldade de gravar assim, os textos certinhos, mas vamos lá. Glorificação, se você for pegar o significado assim, bem raso da palavra, é justamente não pecar mais. E aí alguns têm a ideia que a glorificação é algo que você alcança hoje, no momento que estamos vivendo. Mas a glorificação é algo que nós vamos alcançar na volta de Cristo Jesus. Então é quando Cristo retornar que nós vamos alcançar a glorificação. Então por mais que você deseje, por mais que você se esforce, por mais que você esteja extremamente desejoso de não pecar mais, a glorificação é algo que só vai vir na volta de Cristo Jesus. Então, essa ideia de que vamos alcançar a plenitude, acho que o comentário, eu não sei se é o comentário bíblico ou se o próprio Nisto Kremos comenta que, mais ou menos que, tem um texto que ele comenta que fala que assim como Cristo, como Deus é santo, precisamos ser santos, e aí ele comenta que é como se Deus é santo na esfera divina e nós precisamos ser santos na esfera humana. Então, a santificação do homem está muito mais relacionada à decisão e abrir espaço para a ação do Espírito Santo do que justamente você realmente não pecar mais, né? Então, a glorificação está relacionada com o que vai acontecer conosco a partir da volta de Cristo. Então, vamos lá. Primeira, justificação. É você receber a salvação mesmo sem merecer. Aí você se torna extremamente grato. Aí vem o processo da santificação. O Espírito Santo falando contigo, te mostrando, olha, não vai nessa direção não, e tal. É santificação. Vai trabalhando e a cada dia que passa a tendência é a gente ir evoluindo, crescendo nisso. De vez em quando dá umas escorregadas e tal, e aí a gente levanta, mas a gente está sempre buscando, tá? E o último que é a glorificação, precisamos buscar, e aí é aquela ideia, não será somente a parte física que vai ser restabelecida na volta de Cristo, né? A questão da natureza pecaminosa, a questão do nosso caráter, né? Agora, até lá, no processo de santificação, eu vou treinando, para quando eu chegar no céu, é algo que eu já estou buscando, desejando, quando eu receber, é aí que eu vou realmente agradecer ainda mais. Ô pastor, e qual é o papel da fé, das obras e da guarda dos mandamentos de Deus? Só seremos salvos se cumprimos essas três coisas ou não? Eu costumo dizer, a salvação está muito mais na vontade do que na prática em si. Então vamos lá. Eu lembro que eu estava na faculdade, um professor falando sobre essa questão que seremos salvos conforme o conhecimento que nós temos. E aí ele falou assim, você vai passar 4 anos então na faculdade, para quê? Se a pessoa que você está se preparando para ir lá, né, apresentar Jesus para ela, pode ser salva dentro daquilo que ela conhece. Você está perdendo seu tempo. Será que está perdendo mesmo? Ele lançou a ideia e falou, na próxima aula vamos discutir mais sobre isso aqui. Eu tinha algumas ideias na minha cabeça, eu nem lembro o que eu ia falar, mas um colega meu falou algo que me marcou. Ele falou o seguinte, eu vivi em uma família onde meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe e tal. Aí um dia alguém passou na casa deles e convidou para ir participar de um programa. Quando chegaram lá era um evangelismo. Eu não sei que evangelismo foi que estava acontecendo, Semana Santa, Carnaval, Primavera, não sei o que foi. O certo é que se converteu o pai, se converteu a mãe, se converteu ele, a irmã, se converteu a família toda. O pai parou de beber, parou de bater na mãe, as confusões que eram tremendas dentro daquela família acabou e tal, não sei o que. Ele falou assim, então, a minha família provavelmente seria salva, porque eram pessoas honestas, tudo mais e tal, não sei o que, e dentro do conhecimento que eles tinham, Deus provavelmente salvaria. Então, a obediência não é algo que você faz porque você precisa disso para ser salvo. A salvação é muito exclusivamente mediante Jesus Cristo. Então, quando eu sou justificado, ou seja, quando eu aceito a Jesus Cristo, a salvação já faz parte da minha vida.
Agora, é desejo de Deus que eu e você vivamos uma vida até que Ele volte melhor. Quando o Evangelho faz parte da vida do ser humano, é infinitamente melhor do que antes. Então, as três... Falei sobre a fé, as obras e a guarda dos mandamentos. Pronto, então vamos lá. Eu creio em Deus. Eu creio na Bíblia. Né? Então, essa questão da fé, eu acho interessante. A salvação, ela acontece no momento em que eu creio. Então, a partir do momento que eu acreditei em Deus, em Cristo Jesus, na morte de Jesus na cruz, e que aquilo ali paga o preço dos meus pecados, e eu aceito, aí eu me torno grato. Quando eu me torno grato, mas aí desculpem, quando eu me torno grato em cima daquilo que eu aprendi, daquilo que eu conheci. E aí eu conheci, por exemplo, sobre sábado, eu conheço sobre alimentação, eu vou conhecer sobre muita coisa. Entendi. E aí eu começo a dizer, poxa, veio esse mundo, morreu na cruz por mim. Então as obras é consequência, é isso que eu falei, a gratidão é o que abre as portas para a santificação. Então, as obras é algo que acontece naturalmente para quem se torna grato, para quem entende que é salvo. Por isso que eu fico às vezes preocupado, porque tem muita gente na igreja, e não é só na igreja, tem muito cristão, que se você perguntar para ele, se Jesus voltasse agora, você estaria salvo? E a maioria das pessoas, se você talvez fizer um teste aqui na igreja, você vai perceber, vai achar que não. Eu participei de um teste como esse. O pastor pregou num sábado, lançou uma pesquisa com várias perguntas, no outro sábado ele veio falar sobre salvação pela fé. E aí, no meio daquelas muitas perguntas, tinha uma pergunta lá que era, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Sabe qual foi a resposta de 75% das pessoas que ali estavam? Qual? Não. Isso é um perigo muito grande que a gente vive, porque se eu não me sinto salvo, eu não me sinto na obrigação de agradecer pela salvação. E como é que a gente agradece pela salvação? Tem muita coisa que não é da vontade de Deus, que a gente olha e o cheiro é bom, visualmente é bom. Então, a gente não peca porque o pecado é ruim, a gente não peca porque a gente é grato porque Cristo morreu na cruz e me salvou, pagou por mim um preço que eu não teria condições de pagar. Então, Exatamente. é muito perigoso não viver com a certeza da salvação, é muito perigoso não aceitar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E às vezes a gente quer criar inúmeras barganhas, assim, a gente quer pagar por isso, e a gente não vai pagar nunca por isso, nunca vai ser suficiente. Indulgência, né? A gente quer criar algumas indulgências, e a gente viu muito isso, né, em determinados tempos aí da história do cristianismo. Sim. Essa busca pela salvação por suas próprias obras, por seu merecimento. Então, você não vai ser grato a Deus, você vai dizer assim, não, eu estou sendo salvo porque eu carreguei uma pedra nas costas, então agora eu... Verdade. Então, quando eu entendo que a salvação é um presente de Cristo Jesus para mim, aí entra a questão das obras. As obras não é porque eu quero alcançar a salvação, as obras é porque eu já me sinto salvo. E aí inverte as coisas, aí deixa de ser uma penitência e passa a ser uma bênção, você se alegra em poder fazer isso. Enquanto eu não consegui entender isso, eu nasci um adventista, mas a gente não se torna adventista quando nasce. É um processo. Enquanto eu não consegui entender isso, eu nasci num lar cristão e me tornei cristão adolescente. Quando a gente não consegue entender isso, aí o que acontecia? Eu queria uma Bíblia bem pequenininha, uma calça bem folgada, com um bolso bem grande para eu esconder, porque eu não queria que ninguém visse que eu estava indo para a igreja, porque eu não conseguia entender isso. No dia que eu entendi que Deus tinha feito por mim algo extraordinário, Cristo Jesus veio esse mundo, morreu por mim, pagou o preço dos meus pecados e está me dando acesso a coisas que eu não teria de jeito nenhum, por mais que eu me esforçasse. Hoje eu me alegro quando alguém olha para mim e diz assim, cara, tu é cristão? Tu é crente, né? É o que eles mais falam. Isso me deixa feliz. Antes, quando alguém diz assim, tu é crente, cara, dá vontade de cavar um buraco e entrar no chão. Hoje não. Por quê? Porque hoje eu consegui entender. Então, por mais que eu seja falho,
Coloco meu joelho no chão, Senhor, pelo amor de Deus, me perdoa mais uma vez, me ajuda. Quando eu sinto vergonha pelo pecado, no final eu fico feliz, porque eu digo, ó, o Espírito Santo vai estar trabalhando comigo, né? Porque a função do Espírito Santo é deixar a gente com vergonha. Interessante, né? O senhor falou aí no final sobre a gente ter posturas de que às vezes a gente falha, a gente peca, mas a gente tem a necessidade da santificação, né? Eu queria entender melhor como eu, Ângelo, todos nós aqui, os ouvintes também, né? Os internautas, conseguem entender quais são as evidências que nós estamos no processo de santificação. Esse é o caminho da santificação. Compreenda? Compreendi. Acho que a tua pergunta, eu vou só fazer de outra forma para eu poder deixar claro que eu entendi. Você quer saber quais são as evidências que eu consigo enxergar na minha vida, na vida de alguém, que o processo de santificação está acontecendo na minha vida. Isso. Mais ou menos isso, né? Isso. Vamos deixar os outros para lá, vamos pensar só na melhor. É o que eu estava até falando agora, né? Eu percebi esse processo acontecendo na minha vida quando eu deixei de me envergonhar pela Bíblia que eu carregava e eu passei a ter orgulho, eu me senti feliz por isso. Então, o processo de santificação, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, ele não acontece na vida de alguém que não se sente perdoado, não se sente salvo. Acho que eu já falei isso aqui de algumas formas já. Sim. Então, santificação só acontece na vida de quem se sente perdoado. Então, às vezes eu fico preocupado com dois pensamentos que você pode ter. Um é: a salvação depende de mim. Então aí a gente parte 100% obras, né? Então a gente vai lá e a salvação é para quem olha lá no celular o pôr do sol hoje é que horas? O pôr do sol hoje é 5h25. Quando dá 5h25 ele não trava tudo, né? E tem o outro que tipo assim, não, já que aí dá 6h30, ainda está lá fazendo alguma coisa que ele poderia fazer depois. Então, a gente não pode ir nem para um extremo nem para o outro. Porque o que acontece? O cara que acha que a salvação é mediante as obras, no dia que ele se perde ali num afazer, quando ele vai perceber, já passou da hora do pôr do sol, ele sente que ele está onde? No céu ou no inferno? No inferno. Aí ele está grato a Deus pelo quê? Entendi. O inimigo vem e consegue fazer com que ele se desvie do plano de Deus para ele. Porque diz assim, nesse momento eu não estou salvo mesmo, então vou lá. Entendi. E o outro que acha que as coisas não valoriza e acha como se fosse a obrigação de Deus nos perdoar, esse também não é grato. E aí ele vai vivendo a vida de qualquer forma. Aí é onde termina muitas vezes entrando num problema que é a questão do pecado com o Espírito Santo, né? Você vai brincando, até que chega a hora que o Espírito Santo não consegue mais falar com você, e aí você não consegue o quê? Aí a gente volta para o processo todo. O Espírito Santo não te acusa mais, você não sente necessidade de pedir perdão, aí você não é justificado pelo erro que você está cometendo, que você já teve conhecimento que aquilo é errado, aí tu não passa pelo processo de santificação e tu não vai chegar nunca na glorificação, que é o céu. Sim. Então, Entendi. a gratidão, a gente pode resumir esse processo todo como a gratidão. Se eu for grato, eu estou no caminho. Então, a importância como é que eu consigo ver isso acontecendo na minha vida? É quando você percebe que mesmo em momentos difíceis, você continua acreditando que Deus está ali, está no controle, que Deus pode transformar aquele problema, aquela dificuldade numa bênção. Eu creio dessa forma. Eu conheci uma senhora com um câncer no rosto muito agressivo e às vezes ela não vinha para a igreja de tanta dor que estava sentindo, a gente ia visitar ela à tarde, chegava lá para confortar a mulher e ela que confortava a gente. Olha só. E parece que quanto mais o câncer aumentava, mais aquela mulher testemunhava e falava de Deus. Então, é impossível você não perceber a mudança. Se você prestar atenção, a gente até foge um pouquinho, mas depois volta para o assunto.
Como é que funcionava no Antigo Testamento? Ali a gente vê de forma bem mais clara. A metodologia de ensino de Deus. Ele foi lá escolher um povo. Falou, vocês são o meu povo. Vocês têm que, né? Eu vou fazer o que for necessário para poder abençoar vocês. Desde que vocês, né, vivam conforme a minha vontade. Ele foi lá e apresentou para isso. Aí o que acontecia? O povo vivia em conformidade com a vontade de Deus, ia para a guerra numa desvantagem tremenda, chegava lá com um pedaço de pau e foice na mão, os outros vinham lá armados, guerreiros e tal, perdia. O propósito de Deus qual era? Era abençoar aquele povo para que por meio das bênçãos que ele derramava na vida daquelas pessoas, eles pudessem o quê? Testemunhar agora, quando os outros derrotados voltassem. O que aconteceu? Vocês vieram com 300, a gente foi com milhares e chega e não consegue vencer vocês. O que está acontecendo? Aí qual era a metodologia de Deus? Era o povo agora falar assim, não, o Deus que eu tenho é o responsável por isso. A gente não sabe lutar, a gente não tem arma, a gente não tem nada. Deus realizou um milagre aqui e a gente venceu vocês. Essas pessoas se tornariam seguidores do Deus verdadeiro. Entendi. O que Deus quer hoje? Ele quer transformar pessoas pecadoras como eu e você em pessoas que pecam menos. Transformar. Por quê? Porque quando isso acontece, qual é a oportunidade que eu tenho? De testemunhar. Então, qual é o objetivo de Deus? Então, não tem como alguém que entendeu o processo da salvação, que se sente salvo, ele não evoluir, digamos assim, no processo da santificação. Você vai perceber, porque é propósito de Deus que perceba. Deus deseja isso. O cara que era mentiroso, mentia para todo mundo, agora não está mentindo mais. O cara que ficava pegando dinheiro, não pagava ninguém, agora o cara está pagando e tal. É propósito de Deus. Então, quando você está desenvolvendo ali, ou permitindo que o processo de santificação seja desenvolvido na tua vida, é visível. Então, você vai falar muitas coisas aqui, contar inúmeras histórias, mas todas elas você vai perceber. Se o Espírito Santo achou espaço, se você aceitou, se você entende, se você é grato, é natural isso, a gente vai perceber. Na minha vida, eu já até dei um exemplo. Sim. Eu tinha vergonha quando era identificado como cristão. Hoje, eu me alegro por isso. Eu tenho um temperamento muito forte. Quando eu sou colocado diante de algumas situações onde eu perdi a cabeça no passado e hoje eu não perco mais, eu me alegro por isso, agradeço a Deus, porque eu sei que foi Deus que fez isso por mim. Está entendendo? Entendi. E ao mesmo tempo, quem me conheceu olha assim, né? Eu não estou acreditando. Então, é propósito de Deus isso, é desejo de Deus. Sim. Obrigado. Ô pastor, você citou aí sobre o pecado contra o Espírito Santo. Você acha que é possível a gente, né, no nosso meio, a gente detectar isso, ou a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela não está mais no nosso meio, ela está lá fora? Não, eu acho que a gente tem muita gente no nosso meio que já pecou com o Espírito Santo faz tempo. Entendi. E ela consegue perceber? Ela não vai perceber. Esse é o problema. Eu lembro quando eu era moleque, eu acho que foi minha mãe uma vez, uma mensagem que ela fez, eu assistindo ela falando sobre o pecado com o Espírito Santo, eu fiquei assustado, né? Porque ela falou assim, o único pecado que não tem perdão é o pecado com o Espírito Santo. E eu aprendi desde cedo pedir perdão pelos meus erros. Eu tenho que descobrir que pecado é esse, que eu não posso cometer de erro. Depois eu fui, né, evoluindo aí no conhecimento e eu entendi. O pecado contra o Espírito Santo é quando a gente vai resistindo à voz do Espírito Santo. Então, é como se cada vez que eu digo não para o Espírito Santo, ele desse um passo para mais distante, ou eu dou um passo para mais distante de Deus, só que ele continua falando no mesmo tom de voz, e vai chegar um momento que eu não vou ouvir. Então, por que a gente não faz algumas coisas? Porque o Espírito Santo vai lá e fala para a gente, não faz não. É ele quem nos acusa de ideia, né? Essa é a função do Espírito Santo, é nos guiar, nos mostrar. Então, quando o Espírito Santo não fala mais comigo, ele não me alcança mais, eu estou achando que está tudo certo. Vamos lá, algumas coisas que a gente entende aqui. Eu vou beber e não vou, minha consciência não vai acusar, e está cheio de gente dentro da igreja dizendo que álcool
pode, socialmente, assim e tal, vai para algum lugar e bebe, não tá nem aí. Fala que Jesus bebia, né? Jesus bebia, vamos beber também. Não tá cheio de gente assim? Sim. Alguns é falta de conhecimento. E outras, o Espírito Santo não consegue falar mais. Entendeu? Então, quem está pecando com o Espírito Santo não percebe. Entendi. E aí esse é o problema. Quando você peca com o Espírito Santo, não tem mais volta. Você vai pecar ali e achando que está tudo certo. Infelizmente, Deus não vai poder fazer mais nada, porque a salvação é única e exclusivamente por meio de quem? Deus. Cristo Jesus. Então, não tem... Sim. Há um verso aqui que é evidenciado para a gente, em Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Toda essa crescente que o Senhor está falando para a gente, de justificação, santificação, glorificação, acredito que esse verso entre na segunda parte, né? Como é que eu vou colocar esse verso em minha vida, na minha conduta cristã? Como é que eu consigo aplicar ele na minha vida? Esse é um dos versos que é utilizado por aqueles que entendem que a glorificação é algo que se alcança antes do céu. Porque diz assim, ó, sede santo como meu Pai, né? Como o Pai é santo, como Deus é santo. Então aí alguns dizem assim, tá vendo? Então você precisa ser santo como Deus para poder ser salvo. Entendi. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas primeiro eu vou dar um testemunho meu. Eu já deixei de participar de algumas cerimônias de Santa Ceia porque naquele momento eu achei que eu não estava salvo e não deveria participar. Aí eu pergunto para vocês, em algum momento você já deixou de participar de alguma cerimônia de Santa Ceia por esse tipo de pensamento? Não. Não, Eu já. Que bom, legal. Eu sim. Já, né? Eu também. E esse pensamento é ruim, é errado. Olha só, a cerimônia de Santa Ceia, ela é de forma especial para quem naquele momento está se sentindo longe de Deus. Porque é o caminho para você retornar para perto dele. Você não participa da Santa Ceia porque você merece. Você participa da Santa Ceia porque você precisa. Entendi. Entendeu? Sim. Então, quando a gente vem para essa questão da ser de santo como... Se eu conseguisse ser santo como Deus é santo, não fazia sentido Cristo morrer na cruz. A forma mais fácil de entender esse texto e contextualizar ele com o restante da Bíblia é entender que o apóstolo está dizendo para a gente, olha, Deus é santo. Então, acho que no início eu falei sobre isso. Então, dentro da esfera de Deus, ele faz o que está dentro do alcance dele ali, que ele pode. E é o tudo. Ele pode tudo. E aí agora, ele vem e fala para nós, sede santo também. E quando ele fala para a gente ser santo, não é santo na mesma esfera de Deus. É ser santo dentro da nossa esfera. E a nossa esfera, dentro da esfera humana, eu posso ser santo. Mesmo continuando pecando. De que forma eu sou santo? Quando eu aceito que Cristo Jesus assume o meu lugar. Por quê? Porque Cristo é santo. Entendi. Então, quando na minha esfera a santidade ela faz parte da minha vida, quando eu aceito Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, me torno grato, aí então sou justificado mesmo sem merecer, porque eu mereci a morte. Aí eu me torno grato por isso. E aí eu começo a conhecer a Cristo e desejo o quê? Fazer a vontade dele por gratidão pelo que ele fez comigo. Até que vai chegar o momento que esse Cristo vai voltar, vai me levar para o céu, e aí o meu desejo, porque ninguém aqui eu entendo que acorda dizendo assim, hoje eu acordei morrendo de vontade de pecar, hoje eu quero botar para arrebentar. Misericórdia. Quando a gente deita para dormir, a gente faz o quê? Uma lista desse tamanho pedindo perdão a Deus. Verdade. Então, é a nossa vontade que nos salva. A decisão é importante. É por isso que às vezes eu não sou muito assim de insistir, mas às vezes eu termino o batismo ali, tem algumas pessoas que eu vejo ali na igreja, por exemplo, que não entregaram a vida a Cristo ainda e tudo mais, porque a gente não consegue avaliar o coração, a gente só consegue avaliar essa questão. O cara batizou, eu avalio que ele aceitou a Cristo.
O que não batizou ainda, eu entendo que ele aceitou a Cristo em alguns momentos, mas não aceitou todo o ensinamento ainda. Entendi. Não conseguiu entender tudo ainda. E às vezes eu insisto um pouquinho no apelo, justamente porque quando a gente vai dizendo não, quando eu digo não a primeira vez, para dizer não a segunda é mais fácil, né? Então, fica até a dica aí, né? Tu quer alguma coisa, tu pergunta alguma coisa, tu sabe que o cara vai dizer sim, para depois tu perguntar o que tu quer, e depois que ele disse sim uma vez, para dizer sim pela segunda vez é mais fácil. Sim. Né? Então você quer pedir o carro emprestado para o pai, aí você chega e diz assim, pai, você me dá o carro de presente? Teu pai já vai dizer não, né? Sim. Aí o quebra-gelo já foi errado já, né? Porque depois que ele disse não a primeira vez, o carro ele não vai te dar porque ele precisa, mas emprestar ele pode emprestar. Mas ele já disse não uma vez, quem diz um, diz dois. Então, é importante a gente trabalhar isso na nossa vida, dizer sim sempre para Deus. Entendi. Só para fechar esse ponto aqui, então é fato que a gente consegue compreender que em vida aqui, né, na nosso cotidiano, a gente, em algum momento, a gente vai pecar. Não é isso? É inevitável uma vida de perfeição, como é dito, né, por muitos, como o pastor muito bem colocou. Mas também, a gente também não pode se conformar, não é, pastor? Não. Em cruzar os braços, ia acontecer mesmo de qualquer forma, né? Sabe aquela coisa de relaxar, uma conduta mais relaxada, como se fosse uma graça barata, sabe? Ele vai me perdoar mesmo. Não funciona dessa forma, mas vamos entender que, digamos assim, a justiça do nosso país funcionasse assim. Então vamos lá. Foi condenado por furto. E aí apareceu imagem, apareceu a testemunha que te reconheceu e tudo mais e tal. O juiz foi lá, avaliou todas as provas. Qual deve ser a tua sentença? Culpado. Sim. Aí o juiz vai, chega para você, estou vendo que tu se arrependeu verdadeiramente e tal, não sei o quê. Vamos ver que ele consegue perceber isso. Tu tem tua família, né? Então, se eu te condenar agora, tu vai preso. Como é que você vai cuidar da tua família e tudo mais e tal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te soltar. Agora, cara, não faz isso mais não. Eu acho que é mais difícil o cara roubar de novo. Ele pode até roubar de novo, mas é mais difícil. Agora vamos lá. Ele roubou de novo. Aí o juiz vai lá, vou te perdoar de novo. Aí o juiz percebe que ele não está se esforçando. O juiz percebe que vai chegar um momento que o juiz vai dizer assim, não posso perdoar esse cara mais. Então, se a gente for brincando com essa ideia, não, Deus vai me perdoar, Ele é amor, Ele vai perdoar, Ele vai perdoar, Ele vai perdoar, vai chegar um momento em que Deus não vai ter condições mais de perdoar, até porque talvez você nem sinta mais o desejo de dizer assim, não, eu vou continuar roubando porque... E a gente vê muita gente aí até achando, rindo de quem às vezes é honesto. O cara acha um dinheiro na rua, vai lá e devolve. Quantas pessoas vão lá e chamam ele de burro, de besta, que devolveu o dinheiro? Então, a gente precisa ter consciência disso. A salvação é algo fácil de se aceitar, de receber, melhor dizendo. Mas se a gente brincar, é algo que, da mesma forma que você pode ser salvo de uma hora para outra, você pode se perder de uma hora para outra. Só para a gente ter uma ideia. Você tira a vida, uma das pessoas mais importantes para mim, meu pai, minha mãe. Você tira a vida da minha mãe, vamos supor, e eu vi, presenciei, eu estava ali na hora. E aí, naturalmente, eu não vou ter amor por você. Se eu alimentar esse ódio por você, Cristo volta e eu não sou salvo. E
Se você se arrepender em qualquer momento dessa trajetória até a volta de Cristo, você vai ser salvo. Então você pode ter tirado a vida de inúmeras pessoas, mas no último segundo da tua vida, vamos lá, um dia eu chego e consigo me vingar do que você fez com a minha mãe, eu te dou um tiro, só que tu não morre instantaneamente. Enquanto você está ali agonizando, você está dizendo, Senhor, o que eu fiz da minha vida e tal, pediu perdão a Deus, e eu tirei tua vida, Cristo voltou, eu não me arrependi de ter tirado tua vida. Eu sinto orgulho porque eu fui lá e vinguei minha mãe. O cara estava salvo na igreja, tudo certo e tal, perdeu a salvação. E o outro que estava lá perdido, tirando a vida dos outros, vai para o céu. Porque no último segundo de vida dele, a gente não pode brincar com isso, com a nossa salvação. A gente tem que estar sempre buscando, se esforçando, fazendo o máximo. Porque Cristo fez muito por nós, a gente precisa entender isso. A gente Importante, precisa fazer, a minha parte eu preciso fazer, o que eu posso fazer? Posso vir à igreja? A maioria pode. Venha. Eu posso gastar meu tempo num podcast como esse aqui para ajudar outras pessoas a conhecerem melhor a igreja, conhecer melhor dizendo sobre Deus, sobre a vontade de Deus. Por que não fazer? Né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. É interessante a gente pensar sobre isso. Eu preciso me esforçar, eu preciso fazer a minha parte. Agora, o que eu não posso fazer, Deus faz. Sim. Você pode pagar o preço dos teus pecados? Não. Cristo pagou. O que você não pode, ele não faz. Agora, o que você pode, ele espera que você faça. Pastor, a gente já está encaminhando para o final, né? Mas você falou aí sobre viver uma vida assim com a certeza da salvação, né? Só que como a gente faz isso? Como viver uma vida assim vitoriosa? Você falar assim, pô, eu tô salvo, né? E continuar vivendo, né, num mundo desse, né? Com pandemia, com tanta coisa ruim que a gente vê, né? Viver uma vida prazerosa nesse mundo que a gente vive. Tem gente que até, tipo assim, fala, pô, velho, eu queria morrer logo, né? Pra Jesus voltar logo, né, pra mim e tal. Como viver uma vida prazerosa, né, com essa certeza da salvação? Eu fiz um velório uma vez de uma irmã da igreja. Eu conheci essa senhora, ela estava pronta já para batizar. Quando eu cheguei no distrito já estava tudo certo, ela já tinha recebido estudo bíblico, tinha tomado a decisão. Ela tinha um câncer. No dia do batismo dela, que estava marcado, ela não pôde ir para o batismo, porque ela estava hospitalizada, foi hemorragia. Oramos, melhorou, voltou. Frequentando a igreja, marcamos o batismo dela de novo. Na segunda vez, a mesma coisa. Deus foi lá, agiu, melhorou, marcamos e aí conseguimos fazer o batismo dela. Eu passava muito na frente da casa dessa senhora e sempre passava ali para saber como ela estava e tal. E aí um dia eu conheci o filho dela. O cara era ateu. Aí ele me perguntou por que eu acreditava em Deus, eu falei, e aí eu perguntei para ele, tu não acredita por quê? Ele foi lá e falou e tal, falou algumas coisas que eu nunca tinha pensado, mas lógico, continuei acreditando em Deus. Entendi, sim. E aí eu falei para ele, tu não acredita em Deus, eu acredito, mas eu acho que a gente não precisa ser inimigo por isso. Ele falou, não, tal, e a gente se tornou amigo. Sempre passava lá, conversava e tal, ele vinha com as teorias dele, apresentava as minhas, mas a gente teve, um dia de manhã ele me ligou, pastor, minha mãe faleceu, e eu queria que o senhor viesse fazer o velório da minha mãe. Eu fui, 7 filhos e o esposo. Esse que era ateu era o mais velho, e ele influenciava os outros irmãos. E o pai não era uma pessoa com muita cultura e tal, não sei o que, o filho, né, trazendo informação e tal, o pai Recebia. Eu fiz o velório daquela mulher, certo que quando Cristo retornar, eu vou encontrar com ela. Aqueles meninos escutaram o que eu falei, mas parece que entrou numa orelha e saiu na outra, porque eles não acreditam em Deus. Quando terminei o velório, eu pedi para que as pessoas que estavam ali pudessem permitir que a família tivesse o último momento deles ali. Quando as pessoas saíram, aqueles 7 filhos agarraram o corpo daquela mulher ali num desespero tão grande como eu nunca vi na minha vida. O esposo também, e as pessoas que estavam ali organizando o velório tiveram muita dificuldade de conseguir fechar aquele caixão e de levar aquele corpo. Porque aqueles caras não acreditam em Deus. Naquele dia eu voltei para casa certo de uma coisa, se alguém um dia me provar que Deus não existe, eu vou querer continuar acreditando que Ele existe.
Porque não vale a pena viver sem essa esperança. Ou seja, a maior bênção que a gente tem é a certeza da salvação. Porque se tirar isso, na hora da morte, a gente vai estar naquele jeito, desesperado. Na hora da angústia, na hora da provação e tal, a gente não tem para onde recorrer. E aí é aonde que muita gente, por não conhecer a Deus, pega um revólver e vai e tira, assalta outra pessoa, porque ele não consegue entender que Deus pode prover de uma outra forma, de uma forma honesta. Ele diz assim, não, eu tenho que ir atrás. E a única forma que eu tenho hoje é indo lá e tirando a força do outro. Então, vale a pena a gente carregar a certeza da salvação, porque junto com a certeza da salvação vem muita coisa junto. A gente, diante da morte, a gente sofre, mas não perde a razão, a esperança, né? Diante da dificuldade, a gente continua acreditando até o último segundo, e tem um negócio que eu sempre falo e é verdade, Deus nunca manda a mais nem a menos. Então, se tu precisa de R$100 para pagar a tua conta de água, e a conta vence na segunda-feira, só vai vir na segunda, não vem antes. E não vai vir 200, vai vir 100. Deus não manda mais nem a menos. Agora, nem manda antes, nem manda depois. A hora certa vai vir. Então, viver dessa forma, crendo, vendo a vida dessa forma, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Amém. Amém. Muito bom, viu? A gente já está finalizando, né? A gente agradece pelo pastor Tiago, pela explanação aí, que eu tenho certeza que foi muito enriquecedor, né, Rodrigo? Com certeza. Que Deus possa te abençoar, pastor. Abençoar a sua família, seu ministério. Abençoar nós, cada um que está ouvindo aí, que a gente possa ter sempre essa certeza, né? E estar experimentando cada vez mais, da forma devida, essa condição de cristão que precisamos ter, né? Esse estilo de vida que a gente precisa adotar, como o pastor falou, né? E gostaria de convidar novamente o pastor para orar para a gente. Se eu tiver alguma consideração a fazer, o senhor pode ficar à vontade e orar para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Minha consideração é só parabenizar vocês, porque isso aqui facilita o acesso desse conhecimento a muita gente. Sim. Então, parabenizo vocês por isso. E eu acho que isso aqui também desperta a curiosidade de muita gente a estudar um pouco mais, a conhecer um pouco mais, porque tem coisinhas que a gente vai aprendendo nesses momentos assim que diz assim, poxa, se eu soubesse disso antes, teria sido mais fácil aqui e ali. Então, que muitas pessoas sejam despertadas pelo Espírito Santo para aprender mais, Amém. Né, sobre essas doutrinas, né, sobre a palavra de Deus, sobre Deus, e que Deus abençoe vocês e que Amém. vocês consigam alcançar muita gente por meio desse projeto, Amém. vocês, Amém. por meio desse podcast, e que aqui seja só o início de algo que vai alcançar muitas pessoas que vocês Amém. vão entender lá no céu. Amém. Amém. Muito bem, vamos convidar todos para a gente fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por esse momento que tivemos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Senhor veio a esse mundo e morreu por nós. Nesse momento estamos aqui gratos, porque nós entendemos que o Senhor fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. E se o Senhor não tivesse feito isso, não existiria esperança para nenhum de nós. Então nos ajude, Senhor, nos justificando nesse momento, mesmo sem merecermos. Trabalhando conosco por meio do Espírito Santo, nessa transformação diária, dia após dia, nos santificando a tua imagem, a tua semelhança, para que muito em breve, quando tu retornar a esse mundo, possamos ser glorificados. Amém. E aí sim, o mal, o pecado, a natureza pecaminosa que carregamos, ela não faça mais parte da nossa vida, e aí possamos viver de forma plena aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Amém, Senhor. Seja com os teus filhos que estão nesse momento participando, ouvindo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, mais uma vez, eu te agradeço. E a você de casa, te agradeço também por ter ficado aqui conosco até agora. E novamente te convido, né, para dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse canal, né, para que mais pessoas possam entender o porquê nisto cremos.